Bom dia, meus alunos. Bom dia aos estados todos. Não posso citar a cada um, mas quero dar um abraço ao Florencio de Vitória e Maria Alice do Rio Grande do Sul, que são as duas pessoas muito próximas aqui do IMPA. E a partir desse ponto do nosso curso, da nossa semana, as coisas começam a ficar um pouco mais práticas, porque nós vamos examinar as funções principais, aquelas que nós falamos na escola, né? Função afim, função quadrática, exponencial, né? Funções trigonométricas. Então agora, a função mais simples, que é a função afim, vai aparecer. Esse é um assunto que eu creio que todos nós damos aula disso há muito tempo, né? Uma função que tem essa cara. E quais são as coisas importantes que nós temos que falar sobre ela? Primeira coisa é sobre o seu gráfico. Como é o gráfico da função afim? É uma reta. Pensa um minuto, como é que você explica para o seu aluno que o gráfico da função afim é uma reta? Eu sei, você está me explicando como é que você desenha o gráfico da função afim a partir de 2 pontos. Mas como é que você explica que essa função tem como gráfico uma reta e não uma minhoca? Ah, mostra, assim, visualmente? Ah, algebricamente, está bem. Quando a gente abre um livro didático, é muito comum essa atitude de marcar um monte de pontos, né? E aí há um comentário assim, veja, eles estão certinhos numa reta. Logo, o gráfico é uma reta. Bom, não sou contra assim, essa apresentação inicial, mas seria bom que a gente desse uma justificativa um pouco melhor do que simplesmente olha, veja o desenho e observe, é uma palavra muito comum isso, né? Observe que, pronto, já virou um decreto. Uma forma é você escolher 3 pontos que estejam no gráfico dessa função, quer dizer, P1 é um ponto que tem as coordenadas x1 e ax1 mais b, P2 é um ponto que tem abscissa x2 e ordenada x2 mais b. Ax3 mais b, onde, para fixar as ideias, vamos imaginar que x1 seja menor que x2, seja menor que x3, quer dizer, eles estão como no desenho. O livro faz a seguinte conta, que eu não vou fazer aqui porque está no livro. Se o aluno, nesse momento, já possui a ferramenta da distância, né, de calcular a distância entre 2 pontos,
bastante simples a gente mostrar que a distância de P1 a P2 mais a distância de P2 a P3 é igual à distância de P1 a P3. Isso está feito no livro. Mas vamos imaginar, se o aluno não tem ainda essa ferramenta de calcular a distância, ele ainda não começou geometria analítica, enfim, uma maneira, uma outra forma de justificar poderia ser a seguinte: um ponto que certamente pertence ao gráfico da função é o ponto 0b, né? Vou chamar esse ponto aqui de B grande. Vou imaginar uma reta horizontal passando por esse ponto. E vou assinalar um ponto P que pertence ao gráfico dessa função. Ora, essa perpendicular determina nessa reta horizontal Z esse ponto Q. Qual é a medida desse segmento PQ? Ele é a diferença, né, entre a ordenada de P e a ordenada de Q. A ordenada de P é ax mais B, subtraído de B, então, ax. E qual é a medida de BQ? Um momento. BQ é a abscissa de P, então é x. Ora, esse número A é constante. Então, o que ocorre nesse triângulo BPQ, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente é uma coisa constante. Isso significa o que a respeito desse ângulo aqui? Se o cateto oposto sobre o cateto adjacente é sempre constante, independente da posição do ponto P, esse ângulo é sempre o mesmo. Se esse ângulo é sempre o mesmo, evidentemente que o ponto P só pode se mover numa reta. Então, o ângulo PBQ é constante. Então, de alguma maneira, a gente pode dar uma justificativa que o gráfico seja uma reta, ou através de distância, ou através dessa, assim, bastante singela. Em seguida, vamos falar desses números, desses coeficientes. Bom, o B é bem claro, não? O que significa? B é exatamente a ordenada do ponto onde o gráfico da função corta o eixo vertical. E esse número A, hein? Onde é que a gente enxerga esse número A? Primeiro, como é o nome que você dá a esse número A? Coeficiente angular. Deixa eu dizer uma coisa. Em geometria analítica, em que nós estudamos isso de forma chamando y igual a x mais b de equação da reta, na geometria analítica tem sentido a gente falar que A seja coeficiente angular e ele mede a tangente do ângulo que a reta forma com a direção horizontal.
por que na geometria analítica a gente fala do coeficiente angular e eu recomendo que aqui nesse contexto a gente não fale assim? Pelo seguinte, porque na geometria analítica há uma coisa obrigatória, que o tamanho da unidade no eixo x é exatamente o tamanho da unidade no eixo y. Isso tem que ser assim. Senão as distâncias ficam distorcidas. Ocorre que quando nós estamos estudando função, frequentemente estamos aplicando ou a função afim ou qualquer outra num contexto diferente da geometria analítica, em que a graduação do eixo x às vezes não tem nada a ver com a graduação do eixo y. Então eu estou fazendo a evolução, digamos, do meu saldo bancário, então eu tenho o tempo, né, no eixo x e a quantidade de dinheiro que eu tenho no eixo y, e as unidades são totalmente diferentes. Logo, a noção de ângulo não existe aí. Então, quando eu estou estudando funções, principalmente com eixos significando coisas diferentes, não há ângulo, nem esse A não há importância alguma. Então, esse A, a gente deve trocar esse nome de coeficiente angular para taxa de variação. Isso. Ou taxa de crescimento, né? E onde é que a gente enxerga esse número? Pegue uma função afim. Aqui está B. Veja onde está o ponto de abscissa 1. E agora você vai se convencer que você visualiza A exatamente nessa medida aqui. Observe. F de x é AX mais B. F de 1 é A mais B ou B mais A. Aqui você enxerga B. Logo, esse pedacinho aqui de cima é A. Esse nome, taxa de variação, é o termo correto, porque ele te mostra exatamente quanto a sua função cresce, ou decresce, evidentemente, quando a abscissa aumenta de uma unidade. A cada unidade de aumento do x, y aumenta exatamente desse mesmo valor. Taxa de variação, né? Quanto y aumenta quando x aumenta de uma unidade. Então, está claro que se A for positivo, a função é crescente, não é? Se A for zero, a função é constante, não é? O gráfico é horizontal. E se A for negativo, a função é decrescente. Tá? Então, o coeficiente de x se chama taxa de variação e é visível nesse lugar. Evidente que se eu marcasse o ponto de abscissa 2, eu teria um outro triangulinho, né, igualzinho a esse. A cada aumento de uma unidade, o y aumenta exatamente daquela forma. Por exemplo, um exemplo muito comum é o exemplo do táxi, né? Exemplo do táxi, em que existe sempre uma bandeirada aqui no Rio de Janeiro. Quanto é que é a bandeirada? 4,30. E você tem por quilômetro
um adicional por quilômetro, né? Eu acho que é 80 centavos. Bom, aqui eu quero dizer o seguinte, tá? Vamos imaginar, nesse exemplo, que nós estamos sem engarrafamento nenhum, uma coisa assim que não existe, uma coisa ideal, né? Então o táxi está andando com velocidade constante, o relógio lá está marcando. Tá certo que ele calcula aquilo instantaneamente, mas só te mostra de tempos em tempos, né? Para o relógio não ficar enlouquecido. Então ele só te mostra variação de tempos em tempos. Isso não quer dizer que para ilustrar esse problema você precise fazer uma função escada, que seria uma função assim, completamente realista do que acontece. Nós usamos o termo modelagem, quer dizer, modelar um problema é obter uma função que explique o problema, uma função mais simples, mas que contenha todos os dados do nosso problema. Então, se, por exemplo, se x é o número de quilômetros, e se y é o preço a pagar, a nossa função, evidentemente, é 4,30, que é a bandeirada. Você entra no táxi, já está pagando aquilo, mais 0,8 vezes x. Então, você percebe, evidentemente, que essa função só tem sentido para x maior, x positivo, não é? Igual a zero seria você entrar no táxi e resolver que não vai viajar, paga a bandeirada e sai, talvez. Mas, de qualquer maneira, o 4,30 é o B, né? E esse número que agora a gente não deve mais ficar pensando que ele representa alguma coisa de ângulo, né? Porque não tem ângulo aqui, eu estou no táxi. Então, mas o significado é quanto você paga a mais por quilômetro rodado, né? Então, é a taxa de variação. Bem, veja só, é comum darmos um problema a nossos alunos, né? E aí alguém pergunta assim, posso fazer por regras de 3? Posso fazer desse jeito? Posso usar a função exponencial? Quer dizer o seguinte, as funções comuns, né? Elas são usadas para justamente fazer a modelagem de uma situação concreta. Em cada situação, há uma função adequada. Você não pode querer modelar o problema do táxi através de uma função exponencial, porque não é assim que a coisa funciona, né? Imagina você num táxi e quando você começa a andar, o relógio vai andando devagarzinho e aí o tempo vai passando e o relógio começa a disparar e você, né, daqui a um pouco está pagando milhões. Não é assim. Então, para cada problema, é interessante você aprender, e que os seus alunos também aprendam, qual é a função adequada para descrever matematicamente aquele problema. Então, isso se chama fazer a caracterização de uma função. O que ela tem, né, de especial para que, dado um problema, eu associe a solução daquele problema a essa determinada função. É basicamente isso que está aqui. Numa função afim, então você tem como gráfico uma reta, ocorre o seguinte: se você, a partir de um valor de x qualquer, x1, se você der um aumento de valor h,
você perceberá que y aumentou de um outro valor, digamos, m. Ocorre que se você estiver num outro lugar do eixo do x, e se a partir de x2 você der o mesmo valor, o mesmo aumento h, de quanto y vai aumentar? Do mesmo valor m. Então, o que caracteriza num problema que eu vá utilizar essa situação é a seguinte frase. É quando no nosso problema eu perceber que aumentos iguais na variável x sempre correspondem a aumentos iguais em y. Não importa onde eu esteja. Em qualquer momento, né, aumentos iguais dados a x correspondem a aumentos iguais dados a y. Isso é o que caracteriza a função afim. Todo problema que tiver essa situação será modelado por uma função desse tipo. Vamos dar um exemplo concreto. Vou fazer um exemplo que fala de sapato. Existe um que está no livro, mas eu vou fazer um outro. A situação é a seguinte. Uma pessoa está na Inglaterra, vem ao Brasil, visitar um amigo e deseja trazer um tênis para o filho desse amigo. Então ele precisa saber quanto o filho calça. Ora, a numeração do sapato na Inglaterra é totalmente diferente da numeração do sapato aqui. Então não adianta dizer, o cara pelo telefone diz, meu filho calça 37. Isso não quer dizer absolutamente nada. Né? Então, o indivíduo foi a uma sapataria e... Liga aqui um instantinho. Isso. Aqui em cima, na escala de cima, deixa eu tirar. Na escala de cima, não sei se está... Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Ok. A escala de cima mostra a numeração dos sapatos na Inglaterra. Veja bem do lado esquerdo, aqui são os sapatos de criança, e quando chega no 13, é como se fosse esse 13 aí é o 0 da escala dos adultos. Isso é uma coisa só para tornar a numeração mais prática, mas não há nada que me impeça em fazer uma escala única, em que o 13 seja o 0, e para a esquerda o 12 você chama de -1, tá? O outro de -2, não há problema em fazer uma escala comum. Então ele tem essa escala e ele comprou, ele está lá em Londres, né? Ele comprou uma régua. Então ele quer fazer uma correspondência entre o tamanho do pé, medido numa régua, né, com o tamanho do sapato. Para fazer essa correspondência, digamos que x seja o comprimento do pé e y seja o tamanho a numeração do sapato. Para fazer essa correspondência, ele pretende usar uma função afim. Por que a função afim é adequada para fazer essa correspondência? Nós vamos fazer já já. Mas por que nós vamos usar a função afim, independente da aula ser sobre função afim? Né? O que me diz que é a função afim que vai relacionar uma régua para medir o pé do garoto
com essa escala que ele achou na sapataria? Eu não entendi. Isso, é isso aqui. É isso aqui. É porque lá na escala de cima, os aumentos, aqueles tracinhos, estão igualmente espaçados. Eu não sei o tamanho real daquilo, quer dizer, eu não sei que correspondência aquilo tem com centímetro. Mas eu percebo, pela escala, que um aumento de um certo número de centímetros no pé corresponderá a um certo aumento no número do sapato, independente do tamanho do pé. Então, como a escala em centímetros é igualmente espaçada e aquela escala lá em cima é igualmente espaçada, então a função afim é a função adequada para fazer essa correspondência. Quando eles trocam ali de escala do 13 ainda continua sendo uma função. Continua. Você imagina que ali o 13, eu vou usar a escala adulto, tá? Então, se eu precisar de números anteriores, 13 para mim é o 0, o 12 é menos 1, tá? Eu vou usar a escala de cima da parte do lado direito. Então, isso aqui eu não vou utilizar. Bem, vamos reparar uma outra coisa, que se o meu amigo tivesse na França, a função afim não poderia ser usada. Vamos olhar aqui, França. Olha o que você repara com a escala da França. Bom, 17, 18, 19, 26, 27. Aqui apareceu um 27,5, 28, 28,5, 29, mas não tem um 29,5, já passa para o 30. Pronto. Isso destruiu qualquer possibilidade de usar uma função afim no caso do relacionamento do tamanho do pé com o número do sapato na escala francesa, porque não há essa característica que eu mostrei ali. Bom, mas resolver o problema é fácil. O que vocês vão fazer agora num minuto, o meu amigo pegou a régua. Bom, só tem uma questão, que a régua dele estava em polegadas. Então aqui tem o tamanho do sapato, o número do sapato, tamanho. Vou botar sapato. Aqui você tem o tamanho do pé. E um sapato tamanho 3 por um pé de 9 polegadas. E um pé de tamanho 11 é de 11 polegadas. Então, vocês podiam chamar o tamanho do pé por X, o número do sapato de Y, e descobrir qual é a correspondência, que medindo o seu pé, você saiba o tamanho do sapato que deve comprar. A questão da escala do sapato, ela tem essa característica aqui, porque justamente foi na Inglaterra que começou a ideia de medir o sapato por um número. Isso vem lá do século XIV, em que a numeração do sapato era feita em grãos de cevada, que era muito comum na Inglaterra, faz cerveja, faz tudo, Então, colocando as sementes de cevada enfileiradinhas, o número de grãos dava o número do sapato que você tinha que mandar fazer ou comprar, qualquer coisa assim. Isso mostra exatamente que os grãos, teoricamente, são todos muito aproximadamente do mesmo tamanho,
Então, a cada aumento no tamanho do pé corresponde um aumento no número de grãos que representa o seu sapato. Né? Quer dizer, aumentos iguais em x correspondem a aumentos iguais em y. Então, se você escreve uma função tipo ax mais b, é muito simples, né? Substituir e obter. Não, y3 aqui, né? Calcular A e B, quanto vai dar isso? Vai dar y igual a 4x menos 33. Acho que é isso, aí vocês confiram, tá? É isso mesmo? É, né? Bom, aí o que aconteceu? Para pé de 24 centímetros, 24 dividido pela uma polegada, que é 2,54, te dá 9,5 polegadas. Na função, vai te dar que o número do sapato nessa escala é 5. Então o cara vai comprar o sapato tamanho 5, naquela escala maluca. Bom, então há centenas, milhares de situações em que nós vamos modelar pela função afim. Repara que o que a gente está usando como função afim não é uma função de R em R, né? É uma função que vai ser utilizada somente para números, números inteiros e meios números, né? Mas ela modela esse problema que é descobrir o número do sapato pelo comprimento do pé. Bom, agora eu vou precisar falar no seguinte. Ponha b igual a 0. E agora essa função se chama linear. Vou mudar o nome do coeficiente por uma razão que já vou te dizer. A função linear é a função que descreve a proporcionalidade.
que é um conceito importantíssimo. O aluno ter essa percepção, né, de quando duas grandezas são diretamente proporcionais. Como é que vocês dizem para os seus alunos, né? Como é que você reconhece duas grandezas proporcionais? Em que situação você reconhece que grandeza... Quando eu falar grandeza, eu estou falando do número positivo, tá? Porque é por causa das nossas aplicações. Quando eles estão na mesma razão. Então, a definição usual é que x e y são diretamente proporcionais quando, isso vocês falaram aqui, quando a razão é uma constante, né? Constante de proporcionalidade. O que é a mesma coisa que dizer que y é uma constante vezes x. Não está errado, está certo, está certíssimo. Apenas não é muito útil isso. Porque tendo um problema, nem sempre eu percebo que há uma razão constante. Já vou dizer isso. Tem uma coisa que alguns falam que, por favor, evitem o máximo, que é, eu já ouvi tanto, dizer, não, duas grandezas são proporcionais quando, se uma aumenta, a outra também aumenta. Isso vocês percebem que é uma asneira. Né? Não tem, não tem nada a ver. Por exemplo, se você tem um círculo, né, de raio x e você tem a área dele y. Y é proporcional a x? Mas quando o x aumenta, a área também aumenta. Sim, mas esse exemplo claramente não satisfaz isso, né? A razão entre a área do círculo, que é πx2, sobre x, não é constante. Ela depende de x. Bom, nesse caso, eu consegui explicar, né, que a área do círculo não é proporcional ao seu raio. Agora, veja o seguinte caso. Eu vou desenhar uma reta vou desenhar uma segunda reta, vou desenhar uma terceira reta, vou assinalar sobre esta reta um ponto, vou desenhar um segmento, que você já vai visualizar, porque eu vou aumentar aqui a sua espessura. Este segmento x. A partir deste ponto, vou traçar uma reta horizontal, portanto paralela, assinalar este ponto de interseção. Vão seguindo a construção. Vou desenhar um outro segmento que você vai visualizar melhor, ainda com uma outra cor.
este segmento Y. Observe que existe uma relação entre x na reta da esquerda e y na reta da direita. Quando eu aumento o tamanho de x, y também aumenta. Eu queria saber se y é proporcional a x. Quando y aumenta, x também aumenta. Tá, deixa eu tirar o rótulo aqui, deixa eu falar só segmento azul e segmento verde. Vou botar umas medidas para você esclarecer ou confundir mais ainda. Dois e 39. Essa razão aí vai ser sempre constante? E agora, 8,55 por 5,27 dá o mesmo valor, por exemplo, que 5,44 dividido por 3,35? Repare que não adianta você exatamente fazer isso na calculadora e garantir que vai ficar assim para sempre. Então, essa questão da razão está certo, mas nem sempre o meu problema me permite julgar se uma determinada razão é constante ou não. Por exemplo, aqui, eu não sei se é constante ou não. Então, a maneira ideal de tratar a proporcionalidade é a seguinte. Bom, então, y eu digo que é diretamente proporcional a x se, primeiro, não é só isso não. Primeiro, y é uma função crescente de x. Segunda coisa, sempre que x for multiplicado por um número natural, o y vai ficar também multiplicado pelo mesmo número. Se isso acontecer, eu digo que y é diretamente proporcional a x. Isso é um critério simplíssimo. O que ocorre é que existe um teorema fortíssimo chamado teorema fundamental da proporcionalidade, que garante que, se 1 e 2 valem,
Então, f de c vezes x é igual a c vezes f de x para todo número real c. Demonstração desse teorema tem no livro e é o passo fundamental. Não é muito fácil, mas é o passo fundamental que permite que eu, investigando um critério muito simples, possa tirar essa conclusão. Que quando x é multiplicado por um número natural, se o y também ficar multiplicado pelo mesmo número natural, então se eu multiplicar x por um número real qualquer, então y também fica multiplicado pelo mesmo número real. Voltando ao meu exemplo, eu pergunto, se o segmento azul dobrar de tamanho, o verde também dobra de tamanho? Vamos ver se você justifica isso. Vou dobrar o segmento azul. Dobrei, vou traçar uma paralela, vou achar outro segmento verde do outro lado. Esse outro segmento verde também mede 3,24? Com certeza. Como é que você justifica isso? Isso, exatamente. Congruência de triângulos. Você... Ah, não dá, ok, deixa comigo. A cor não dá para ver. Então agora vai ser uma vermelho. Vermelho tem que dar para ver. Ok. É claro para vocês que esses dois triângulos que eu construí são congruentes? Sim, né? Argumentos? Bom, os ângulos são os mesmos, já que só há retas paralelas envolvidas aí, correto? E do lado esquerdo, o que eu fiz? Eu dobrei o segmento azul. Aqui, ó. Então, são dois triângulos que, além de terem os mesmos ângulos internos, além disso, tem um lado igual. Pronto, acabou. Então, o que acontece? Os dois segmentos que eu tinha me referido, né, do lado esquerdo e do lado direito, dobrando o segmento do lado esquerdo, o segmento do lado direito também dobra. Eventualmente, claro que se eu triplicasse o segmento do lado esquerdo, o do lado direito também triplica.
Então, essa situação, independente de razão, né, ela satisfaz essa condição aqui. Então, para qualquer real C, esse teorema fundamental da proporcionalidade garante que as coisas se passam assim. Ora, f de x eu posso colocar como f de x vezes 1. C e x são números reais, né? E qualquer um deles eu posso tirar do interior da função. Então, eu vou tirar esse 1. Não, vou tirar o x. X vezes f de 1. Aí eu, espertamente, vou dar um nome para f de 1. Portanto, f de x é kx. E eu recaio, então, exatamente nesse mesmo lugar aqui. Portanto, na prática, quando você tem um problema, verificar se as grandezas são proporcionais, se você perceber que a razão é constante, muito bem. Mas, como nesse exemplo, de cara eu não sabia se a razão era constante. Então, um critério que quer dizer exatamente a mesma coisa é fazer essa investigação assim, bastante simples. Verificar para números naturais se, quando x é multiplicado por 2, será que o y fica multiplicado por 2? Sim. X é multiplicado por 3, o y é multiplicado por 3? Sim. Se isso for verdade, sempre, né, o teorema fundamental da proporcionalidade garante que existe essa relação entre x e y. Wagner, tem uma pergunta do pessoal de Belo Horizonte, a Cristina, que pede para você explicar novamente por que, em geral, não se pode utilizar a regra de 3 para quando a função em questão é uma função afim genérica. Uhum. A proporcionalidade, quando você tem uma função afim, observe em primeiro lugar olha o desenho. É verdade que quando eu dobro o x, o valor de y também dobra olhando essa função? Absolutamente, não é? Agora, se você, de todos os valores de y, se você subtrai b, agora sim, ó. Para as ordenadas antigas, não é verdade que o f de 2 seja o dobro do f de 1. Mas subtraindo b dessas ordenadas, é verdade, né? Que f de 2 menos b está aqui, ó. F de 2 menos b é o dobro de f de 1 menos b. F de 3 menos b é o triplo de f de 1 menos b. Então, se você tem uma função afim, né, subtraindo b de todos os valores de y, aí sim você tem uma relação de proporcionalidade direta. Tá? Bom, uma coisa que não é absolutamente claro é o seguinte fato. Se uma grandeza é proporcional
a duas outras, aqui por enquanto proporcional é diretamente proporcional, tá? Então, é proporcional ao produto delas. Então, se eu tenho uma grandeza, imagine que dependa de duas outras. Se olhando separadamente, se ela for proporcional a cada uma dessas duas grandezas, Mantendo a outra constante. mantendo a outra constante, ela é proporcional ao produto delas. Vamos dar uma demonstração, que não é exatamente isso, mas tem tudo a ver. Vamos demonstrar por que a área do retângulo é o produto da base pela altura. Imagine um retângulo de base x e altura y, e a área eu vou chamar de A de x, y. Área do retângulo de base x e altura y. Bem, mantendo y constante, pensa que a altura do retângulo é constante. Pergunto, a área é proporcional a x? Vamos modificar então esse retângulo. Mantém a altura dele constante e eu quero saber se a área é proporcional à base, sim ou não? Sim, independente de fórmula, porque você não tem fórmula ainda, não tem razão, não tem nada. Pegue esse retângulo, dobre a base, a área dobrou? Sim. Triplique a base, a área triplicou? Sim. Basta você ir justapondo retângulos iguais ao lado. Então, o que eu verifico instantaneamente? Não é? Que mantendo a altura constante, cada vez que eu multiplico a base por um número natural, a área fica multiplicada também por esse mesmo número natural. Então, a resposta aqui é sim. Agora vamos fazer, pensa que x é constante. Pergunta, a área proporcional a y, mantendo x constante? Sim. Você tem um retângulo, mantém a base constante, dobrando o y, dobrou a área, triplicando o y, triplicou a área. Sim. Então quer dizer que a área do retângulo é uma grandeza que é tanto proporcional a x, quando a outra é constante, quanto proporcional a y. Então, vou mostrar que a área do retângulo é proporcional ao produto dessas duas grandezas. Por isso é que a gente multiplica a base pela altura. Veja. A área do retângulo de base x e altura y no lugar de x, escreva x vezes 1. Como x é um número real, e eu já tenho o teorema fundamental da proporcionalidade, eu posso tirar esse número daqui de dentro e escrevê-lo aqui fora.
Então, isso daqui é x vezes a de 1y. Muito bem. Agora, a y escreva como y vezes 1. X é constante. Como y é um número real e a área é proporcional a y, então qualquer número real pode ser deslocado e escrito aqui fora. Portanto, isso é igual a xy vezes a de 1. Pergunto, que significado tem isso que eu escrevi aqui? Isso aqui é a área de que tipo de retângulo? A área de um retângulo de base 1 e altura 1. O que é um retângulo de base 1 e altura 1? É unidade de área. Se nós adotarmos que a unidade de área, que eu vou medir todas as áreas, isso é uma convenção também, né? É uma questão de gosto. Se eu adotar que isso daqui é a unidade, então a área do retângulo é o produto da base pela altura. Então fica claro que, né, mais ainda, a área do retângulo só é o produto da base pela altura se eu adoto, né, como unidade de área o quadrado unitário. Ok? Gente, o tempo voa, né? Bem, tudo isso que eu falei, vocês vão repetir na cabeça de vocês para grandezas inversamente proporcionais. Então, em primeiro lugar, nas grandezas, aí grandezas inversamente proporcionais, elas, a relação delas não é nenhum tipo de reta, é uma hipérbole. Mas já que eu estou falando de uma coisa, tem que falar na outra também, né? Então, quando elas são inversamente proporcionais, quer dizer que quando x cresce, y decresce. Mas não basta isso, tem que ter a segunda parte, que é a seguinte. Quando x é multiplicado por um número natural, então o y fica dividido por esse mesmo número. Então, num problema concreto, né, eu tenho duas grandezas. Se eu perceber que dobrando uma, a outra se reduz à metade, triplicando uma, a outra se reduz a 1/3, né, se eu fizer esse teste e elas satisfizerem a essa condição, então essa é a definição eu digo que elas são inversamente proporcionais. E o mesmo teorema fundamental da proporcionalidade
Quando você multiplica uma delas por qualquer real positivo, y fica dividido pelo mesmo valor. Ainda, f de x é alguma constante dividida por x. Bem, é muita coisa para pouco tempo, né? Então, veja só, de tarde tem problemas simples para identificar se uma determinada situação pode ser modelada por uma função afim ou não. Problemas para verificar se grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Não há nada difícil, tá? De tal maneira que eu gostaria que vocês tentassem bem essa parte. Ok? Nos vemos então à tarde. Muito obrigado.